Eu vou começar aqui a gravação, então, né? E aí, como eu fiz com a outra, depois eu vou deixar disponível, né? Para quem. Acho que então, o Marcelo entrou aí. Tudo bom, Marcelo? Para quem quiser depois assistir de novo, sentir saudade da turma, Boa sentir tarde, professor e colegas. abraço. Tá? Eu vou estar ouvindo vocês e acompanhando uma outra reunião, viu, professor? Ah, beleza, joia. Pois é, eu estou falando aqui, eu vou deixar gravado. Tá. E depois podem assistir de novo, né? Para a Ótimo. gente ter reflexões, tá? E para as próximas Obrigado. aulas, então, a próxima aula vai ser o sorteio daquele livro, que é muito, não o sorteio do livro, o sorteio de quem vai apresentar o livro, né? Que é muito bom, né? Vocês já têm o livro. Esse livro eu achei de uma clareza muito importante para a gente trabalhar, inclusive, com nossos alunos de graduação, né? Uma coisa que eu tenho feito, né, eu tenho gravado todo o curso de teoria do Estado para os alunos de graduação, que está disponível, está tudo gravado. Mas nos horários de aula, eu tenho encontrado os alunos para tirar as dúvidas sobre os vídeos, sobre os textos e sobre os questionários que eu tenho passado, né? Então, uma coisa que eu tenho feito muito é inserir a discussão da matéria, né, e principalmente teoria do Estado, que é uma matéria intimamente ligada com tudo que está acontecendo. Coronavírus é teoria do Estado pura, né? Nós estamos falando aí de políticas públicas, né, de saúde pública, saúde privada, nós estamos falando aí de Estado liberal, de Estado social, de Estado socialista, como cada tipo de Estado reage a esses desafios, né, da pandemia e outros desafios que aparecem junto com tudo, com isso. Né? Então, é muito teoria do Estado. Né? E aí, então, eu tenho procurado inserir essas discussões nos encontros ao vivo com os alunos, no horário de aula, as discussões teóricas com a realidade que a gente está vivendo, né? Eu vi um meme outro dia, que eu até não sei se eu comentei com vocês, acho que não, na aula passada, já deve ter visto esse meme. Estava lá, professores em tempos de coronavírus. Aí tinha-se o Titanic afundando, né? Vocês viram isso já? É o Titanic Não, isso eu não vi, não. e essa tocando, né? Então é assim, professores têm que manter o conteúdo enquanto o mundo afunda. E eu acho que é interessante, né, nessa nossa tarefa, né, de continuar tocando na orquestra enquanto o Titanic afunda, trazer a nossa disciplina, as nossas reflexões, né, para a realidade que a gente está vivendo. Né? E a teoria do Estado é muito conectada, né, a isso, o direito como um todo, mas a teoria do Estado especialmente. Né? O coronavírus, o que a gente está vivendo aí, né, diante da pandemia, é uma aula de teoria do Estado, né, uma aula prática e testada e confirmada, né, praticamente. Bom, então, o que eu vou começar, então, a gente discutir um pouco entender, né, recordar, né, essa construção do neoliberalismo, o que significa isso, né, e aí inserindo essa discussão, né, histórica, né, eu vou começar a partir de uma história do século XIX, mas é útil para a gente entender o que a gente está vivendo agora, né, e essa crise do neoliberalismo. Eu estou tomando um chazinho aqui, alguém aceita? Um chá frio. Sou filho de gaúcho. Eu gosto do chá mate, quente, chimarrão, mas esse aqui é um chá frio. Hum, um sítio. Então, vamos fazer essa retrospectiva aí para a gente chegar à compreensão, então, do neoliberalismo. Então, nós estamos começando agora, né, recordando, então, eu vou recordar algumas coisas que vocês estão cansados de saber, mas que é um fundamento, é uma base histórica, teórica importante, para depois a gente problematizar isso tudo, tá ok? E tá ok não, que expressão feia, gente. Que coisa, como é que sai da minha boca? Tá legal? Tá certo? Ih, que horror, desculpa, paga isso. Bom, então, é, então, vamos começar aí nossa história
da construção, início da construção do Estado liberal, do constitucionalismo liberal. Então, nós estamos aí, antes do século XIX, nós temos as revoluções burguesas, né, na Inglaterra. Duas revoluções importantes, uma que dá origem à única e curta experiência republicana que a Inglaterra teve, né, que vai ser no período de Cromwell, 1642. A República Inglesa ela dura até durante a vida de Cromwell. Cromwell morre, os filhos assumem e aí acaba aquele período, que é um período de ditadura, né? Então não foi nada de república democrática, mas era o afastamento, né, do rei, uma experiência republicana, né? E o Cromwell assume como título de Lorde Protetor da Inglaterra até a sua morte. Depois há a restauração da monarquia, mas lembrando aí que nesse período de insurreição que leva o Cromwell ao poder, você teve ali movimentos diversos, né? Inclusive não só o movimento dos barões, dos proprietários de terra, dos burgueses, né? Mas também um chamado movimento igualitarista, né? Que inicialmente luta ao lado de Cromwell, mas depois Cromwell ataca os igualitaristas, né? Que seriam talvez uma base de um pensamento socialista naquele momento. Nós estamos aí em 1642. Depois da República de Cromwell, você tem a restauração da monarquia, e aí uma outra revolução importante, chamada Revolução Gloriosa, em 1688. E começa, então, aí a nascer lentamente essa convivência entre burgueses e nobres e o rei, né, que é a base da formação do Estado moderno. O Estado moderno é uma aliança, né, entre o rei, burgueses e nobres, para manter os produtores, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, né, os servos, né, produzindo nos seus lugares. Depois da Revolução Inglesa, né, que então marca aí um processo gradual de construção de um Estado liberal, de um constitucionalismo liberal, etc. Temos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Norte-Americana, 1776, a formação da Confederação, 1777, e a formação dos Estados Unidos da América, da Federação, em 1787, que é a data do texto constitucional norte-americano. Lembrando que a Constituição não é texto, principalmente a Constituição norte-americana. Autores norte-americanos, alguns vão falar que os Estados Unidos tiveram pelo menos 3 constituições. O que seriam isso? 3 leituras distintas sobre o mesmo texto, 3 interpretações distintas sobre o mesmo texto. Outros autores vão chegar a identificar até 7 constituições, ou seja, 7 leituras distintas sobre o mesmo texto constitucional. Então, isso aí é óbvio, uma coisa é o texto constitucional, outra coisa é a interpretação que se faz do texto constitucional em um contexto histórico. E aí, então, 1787 é a data do atual texto constitucional, interpretado hoje de forma completamente diversa do que era interpretado quando ele surgiu lá em 1787. E principalmente a Revolução Francesa, que é o grande marco moderno. Lembrando que a Revolução Francesa não é apenas uma revolução burguesa. Ali também, na França, assim como havia os igualitaristas na Inglaterra, no século XVII, haviam movimentos muito diversos, né, que a gente pode considerar como uma base, né, dos movimentos ou do pensamento, dos vários pensamentos, das várias teorias de esquerda que se constroem a partir, né, desse período. Então, por exemplo, tinha o Bonarotti e o Babeuf, né, que eram 2 revolucionários que defendiam teses muito semelhantes ao que seria a construção do pensamento socialista, ou especialmente comunista no século XIX, marxista. Ou seja, antes de Marx, é óbvio, né, que ninguém inventa nada do zero. Né? A gente está sempre, né, é sempre um processo de transformação, né, política, conceitual, teórica, né, histórica. Né? E aí esses caras já anunciam a pretensão de lutar por uma sociedade que seria uma sociedade que a gente pode chamar, a partir de uma leitura marxista, de uma sociedade comunista, né? Com Marx aí já século XIX. Bom, e aí então, dessas revoluções, e a Revolução Francesa, que tem um monte de ideias, né, borbulhando, né?
ali, ideias essas que vão se materializar, algumas delas, experiências que vão surgir a partir delas no decorrer do século XIX, do século XX, mas essa revolução e essas revoluções apontam para um grupo vitorioso. Né? Qual é o grupo vitorioso? Nós pegamos, esses casos são os liberais, mas não o liberalismo, aquele liberalismo revolucionário, né? Pequeno burguês, dos pequenos proprietários, por exemplo, que é uma outra corrente importante, né? A corrente revolucionária, né? Dos pequenos proprietários. São os caras que fazem a Revolução Francesa. Né? Mas, além de um nascente proletariado, né? A ideia do proletariado é do século XIX, né, com a ideia do operário, a criação das fábricas, a expansão das fábricas em larga escala, né, isso é século XIX, principalmente. Então, a Revolução Francesa é uma revolução não proletária, porque não existia um proletariado, né, dentro do conceito que se constrói no século XIX. Né? Ao falar em palavras, falamos em conceitos. Então, esse operariado, esse proletariado, surge com a expansão da indústria no século XIX, o auge da Revolução Industrial. Mas se a gente pegar lá atrás, então os revolucionários franceses, quem são? São os camponeses, né? São os sans-culottes, miseráveis, esses que vão à luta, pega, mata, morre, etc. Os pequenos burgueses, os pequenos proprietários, o alfaiate, o açougueiro, né? O profissional liberal, o médico, o dentista. Né? Esses caras vão lá, né, fazer a revolução. Um nascente, né, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, que a gente já mencionou. Né, e aí, nem desses grupos, se a gente pensasse um círculo, né, representando a Revolução Francesa, você tem um grupo grande, expressivo, que chega quase à metade desse círculo, que seriam de trabalhadores rurais. Um grupo expressivo, grande, dos chamados sans-culottes, né, os miseráveis. Você lembrar aí da obra sensacional, maravilhosa, de obrigatória leitura e com várias versões cinematográficas, né, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Né, vale a pena ler também Charles Dickens, que retrata muito bem o século XIX. Importante ler também. Né, aliás, vi um filme, gente, só fazendo um parênteses, um filme imperdível, viu? Que concorreu ao Oscar, eu acho, do melhor filme estrangeiro, do Polanski, que é sobre aquele oficial francês, como é que ele chama? Dreyfus, né, sobre o caso Dreyfus. O filme chama J'accuse, né, Eu Acuso, né, que é o manifesto que o escritor francês, como é que ele chama, gente? Me lembra aí, o Zola, Émile Zola, que Émile Zola escreve em 1802, de apoio ao Dreyfus, que era um oficial do exército francês, que foi condenado, expulso, né, do exército francês, acusado de traição, mas que, na verdade, não existia prova nenhuma, ele foi perseguido porque ele era judeu. E aí tem o Émile Zola, uma obra clássica do Émile Zola, que ele escreve em 1875, de leitura obrigatória, que é o Germinal, né, que também recomendo, que é também um retrato do século XIX, do movimento dos trabalhadores do século XIX, da imensa opressão ao trabalho, né, no século XIX. Bom, mas então aí, né? Oi, Gisleure, você escreveu oi? Oi. Ah, não, esse oi já é antigo. Tá, é porque apareceu aqui. Ah, que bom. Tá, bom. Então, voltando aqui, né, nós estamos aí no século, então, nesse momento das revoluções burguesas, dessa afirmação, então, de uma burguesia. Eu, como eu dizendo, né, nesse leque aí, a gente pegar esse círculo, tentando mostrar o que era a população francesa e os grupos de interesses e grupos sociais na França, né, do século XVIII, revolucionário, você tinha lá os camponeses, os sans-culottes, os miseráveis, os pequenos burgueses revolucionários, pequenos proprietários, trabalhadores urbanos, né, que é a imensa maioria da França. E você tem um grupinho pequeno, né, uma listinha pequena, são os caras que vão assumir o poder no primeiro momento. A gente lembrar lá dos girondinos, os jacobinos revolucionários, girondinos à direita, e ali então estão os grandes proprietários. Né? E aí você tinha, entre os grandes proprietários, os proprietários de terra, que eram os nobres, e contra esses, né, a revolução. Agora, os proprietários
urbanos, banqueiros, né? O início da indústria que vai surgindo, que vai explodir no século XIX, né? Os caras que têm muita grana, esse é um percentual muito pequenininho. Mas no momento que passa aquela insurreição inicial, eles se apressam a tomar o poder. E aí, então, a gente tem, no decorrer da década de 1790, várias constituições. A França teve ao todo 14 constituições. E em 1790, a gente tem a primeira Constituição do período revolucionário. Olha, vem, 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e era mesmo direitos do homem, né? Não existiam direitos das mulheres. Aí, mais uma recomendação de leitura, gente. Tomem nota aí. E vale a pena passar também para os nossos alunos de graduação. Um livro organizado pelo Slavoj Žižek, né? Zizek, Z-I-Z-E-K, todo mundo conhece o Slavoj Žižek, que chama Robespierre. Esse livro foi traduzido, publicado no Brasil, vocês encontram, talvez até em PDF. Muito bom. Na metade do livro, o Žižek seleciona e transcreve cursos do Robespierre na Assembleia Nacional Francesa Revolucionária, né, que gera a Declaração de 1789, que não é uma Constituição, é uma Declaração de droits de l'homme et des citoyens, direitos do homem, né, e é direito do homem mesmo, né, e da mulher. Mentira, da mulher. E do cidadão. As mulheres não são cidadãs, não têm direito a voto, não têm direitos. Mas o Robespierre, olha que interessante esse livro, ele traz textos dos discursos do Robespierre na Assembleia Nacional, onde ele defendia os direitos iguais para homens e mulheres, né? Onde ele defendia direitos iguais para brancos e negros. Robespierre, 1789. O problema todo é que o Robespierre, que era, a gente pode classificar com muito cuidado, óbvio, da esquerda revolucionária, um jacobino, quando o cara chega ao poder, ele dá uma deslumbrada, né? E aí pira, isso é comum acontecer, né, em muitos casos, e depois acaba guilhotinado, né? E mesmo assim, durante o curto período que os jacobinos ficam no poder. Então você tem 1791, uma primeira Constituição girondina, né, que é, portanto, burguesa, restritiva, que garante direitos apenas para homens brancos, proprietários, etc., como as constituições liberais em geral. Depois, 1793, uma Constituição jacobina, né, potencialmente democrática, de assembleias populares, etc., mas não chega a ser aplicada, dura pouco, né, o poder da esquerda revolucionária francesa nesse período, e já logo depois a Constituição de 1795, de novo girondina, né, burguesa, liberal, que garante direitos apenas para homens brancos proprietários. E depois, em 1799, vem um triunvirato com Napoleão, Sieyès, né, e depois o Primeiro Império Francês, 1804, a Constituição de 1804 com Napoleão. Bom, então aí a gente vê o nascimento desse Estado e dessa Constituição burguesa. A primeira forma, portanto, do constitucionalismo é o constitucionalismo liberal, e dentro das várias teorias liberais existentes, né, que vão se construir no decorrer do século XIX, já século XVII, XVIII e XIX, são vários autores, várias teorias, vários pensadores, etc. Né? Você tem ali a vitória inicial, né, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, com a vitória dos liberais. E aí a gente tem que tomar um cuidado com essas expressões, tá? E é justamente aqui nós vamos trabalhar esses conceitos daqui a pouquinho: capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social. Houve a vitória desses liberais, mas veja bem, esses liberais lá do século XVIII, XIX, né, eles eram homens brancos, eles estão falando para homens brancos. E as constituições garantem direitos apenas para homens brancos proprietários. Tá? Então, esse primeiro momento, esse liberalismo que se conforma, em primeiro lugar, ele não tem nada a ver com democracia, ele rejeita a democracia. Né? É a época do voto censitário. Só pode votar quem tem uma renda anual superior a um determinado patamar. Né? Se a gente pegar, por exemplo, na França, a Constituição Francesa de 1816, que é então depois do Império Francês, né, do Primeiro Império, de Napoleão Bonaparte, essa Constituição, ela permitia o voto apenas para 1 em cada 300 franceses.
Um em cada 300 franceses podia votar. Quem eram esses? Homens, mulheres não podiam votar, brancos, né? E ricos, porque para votar tinha que pagar. É o voto censitário, que vai ter diversas formas e que é estabelecido pelas constituições liberais. Então, muito importante a gente lembrar. O liberalismo, ele rejeita a democracia por motivos óbvios. O liberalismo gera a Constituição. O objetivo da Constituição é trazer segurança. Segurança para quem? Para os vitoriosos do processo revolucionário, que são homens brancos e proprietários. Então, aí, né, o constitucionalismo liberal ele vai permitir o direito a voto para uma parcela muito pequena da população. Importante a gente recordar também o que foi a Constituição Brasileira de 1824, né? Que é a nossa primeira Constituição, uma Constituição liberal, imperial, não democrática, que estabelecia o voto censitário. Onde o sujeito, para votar, né, ele tinha que ter uma renda anual X, que era de 100 mil reais. Esse cara podia votar para escolher aqueles que votariam para escolher os deputados. Ou seja, ele vai votar para escolher um colégio eleitoral que vai, então, escolher os deputados. Para você votar para deputado, tinha que ter uma renda anual de 200 mil reais, o dobro do esse outro. Esse podia votar para deputado, não podia ser candidato a deputado, porque ele não tinha mérito suficiente. A meritocracia é medida no liberalismo pela riqueza. Quanto mais rico você é, mais mérito você tem. Então, ele tinha méritos para votar para deputado, mas não tinha mérito para ser deputado. Para ser deputado, você tinha que ter uma renda anual de 400 mil reais, 4 vezes mais daquele primeiro. Né? E aí, então, que representa que você tem mais dinheiro, você produz mais, você gera mais emprego, você tem muito mais méritos. Né? E depois, para você poder votar para ser candidato ao Senado, você tinha que ter 800 mil reais, né? Que aí é uma parcela pequena da população. Nesse período, se a gente pegar o período de vigência da Constituição de 1824, que é a Constituição que mais dura no Brasil, uma Constituição liberal, imperial, né, bastante autoritária, né, a gente tem essa Constituição que mais dura, vai até 1889, com a proclamação da República, e aí a segunda Constituição em 1891. Essa Constituição que mais dura, né, ela vai, no início da vigência dela, né, permitir que cerca de 1,5% da população brasileira pudesse votar. Né? Então, não há nenhuma... O constitucionalismo liberal ele rejeita a democracia. Por quê? Porque o liberalismo, a intenção dele é trazer segurança e não democracia. É trazer garantia, segurança para os homens brancos, proprietários, empreendedores, né, que fazem os seus negócios, que assinam os seus contratos e que vão ter, então, previsibilidade e estabilidade nos seus contratos. Isso é a finalidade da Constituição. Não tem nada a ver com a democracia. A democracia, ela começa a se juntar à Constituição a partir da metade do século XIX. E aí vai uma outra recomendação de leitura que insisto muito que vocês leiam. Não vou adotar esse livro agora, esse semestre, não, mas leiam, é muito importante. E é um livro também que vocês podem passar para os alunos de graduação, porque é muito bom. Que chama, e agora? É do Geoff Eley. Eu vou escrever aqui, porque aí, como a gente não tem um quadro, né? Eu sou da aula com quadro, né? Me faz uma falta o quadro. Eu vou botar um quadro aqui atrás. Ah, boa, vou encomendar pela internet um quadro. Né? É mesmo, gente. Por que não? Vai que a gente fica 6 meses preso dentro de casa. Não, ô Zé, vê se tá vendendo no atacado. Se vender no atacado, já pode comprar uns 10. Acho que o Judite vai querer, eu. Um tanto aí, viu? Fazer dinheiro com isso. Pode colocar na lista aí, ó. Olha, é só colocar no Google o nome do cara, Geoff Eley, Forjando a Democracia. O livro chama Forjando a Democracia. Geoff Eley. Esse livro é imperdível, gente. É uma história da democracia. Ele é um historiador inglês. Olha lá, Geoff Eley. Ele é um historiador inglês fantástico. Ele conta a história da democracia, principalmente europeia, de 1850 até o ano 2000. Fabuloso. Ele vai falar, então, como que gradualmente, a partir da segunda metade do século XIX, na Europa, as constituições começam a incorporar gradualmente alguns princípios democráticos. Bom, então nós temos aí alguns pressupostos teóricos e fáticos históricos para a gente avançar. Já achou aí? Beleza! Tem
tem em PDF? A gente se vê em PDF, é um sucesso, talvez. Depois a gente procura, aí se alguém achar, compartilha. E a gente compartilha com nossos alunos também, todos. Tem que ler, gente, a gente tem que ler muito nesse momento agora, inclusive para manter a sanidade, né? Assim, mas você tá tudo beleza. Mas vou beber o meu chá aqui, só um minutinho. Então, então vamos aí para o século XIX. Implementado o liberalismo, a gente tem uma formatação desses primeiros estados liberais, dessas primeiras constituições liberais. Elas são o quê? Primeiro, a ideia da Constituição, todo Estado constitucional vai ter isso, poder limitado, normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competência, né? Isso é a base da Constituição. E uma declaração de direitos. Toda a Constituição vai ter sempre dois tipos de normas: normas de organização e funcionamento do Estado, né? E declaração de direitos. O que vai mudar de Constituição para Constituição é como os poderes do Estado estão organizados, e nessa relação dos poderes do Estado, principalmente entre o executivo e o legislativo, a gente vai extrair o sistema de governo. São o sistema presidencial, são o sistema diretorial, são o sistema semipresidencial, são o sistema parlamentar. Nós vamos tirar também da Constituição a forma que o poder está organizado no território do Estado. Se é um Estado unitário, se é um Estado regional, se é um Estado autonômico ou se é um Estado federal. E toda a Constituição vai ter uma declaração de direitos. Então, se a gente só os direitos individuais, Estado liberal. Se tem direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, Estado social. Se tem direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, mas há uma ênfase grande aos direitos sociais e econômicos e uma limitação contextual e provisória dos direitos individuais e políticos, é um Estado socialista. E então a gente tem a tipologia desses Estados, né? Que a gente trabalha muito na teoria do Estado. E aí, então, esse primeiro Estado, o Estado liberal, abstencionista, não há nas constituições liberais direitos sociais, saúde, educação, previdência, não há nas constituições liberais, né, direitos econômicos, né? Nas constituições liberais a gente encontra, então, a organização do Estado, qual é o sistema de governo, qual é a forma do Estado, ou seja, a organização territorial, se unitário, regional, etc., Estados Unidos, né, o primeiro Estado federal, e uma declaração de direitos individuais apenas, para os homens brancos e proprietários, sem ilusão. Não há democracia, então os direitos políticos só com voto censitário. Esse Estado liberal, entretanto, mal ele começa a surgir, ele começa a ter problemas. Bom, então aí nós vamos começar agora a trabalhar o século XIX e as bases do conceito de capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social. Lembrando que, então, mais adiante, a partir da década de 1980, quando nós falamos em capitalismo neoliberal, o neoliberalismo é representado pelos ultraconservadores. Então, capitalismo liberal e capitalismo neoliberal são coisas completamente diferentes. O neoliberalismo é ultraconservador, né? Então, aí entra o que nós vamos falar, então, de estratégias de discurso, né? E entre as estratégias de discurso está inarredável, né? Inafastável de todo o poder do Estado a mentira. Isso é muito interessante, dá para fazer uma tese, até uma sugestão aí. A mentira e o Estado. Não há poder do Estado, né, que não minta. O Estado mente, omite, e ele precisa mentir. Eu não estou defendendo isso não, tá, gente? Estou só falando da história. Todo Estado mente, omite, só que alguns mentem muito mais. Alguns do governo mentem o tempo todo, o que a gente tem visto com o Trump, por exemplo, que, segundo as pesquisas da imprensa americana, ele conta de 4 a 5 mentiras por dia, né? Mas o Estado precisa mentir. Todo Estado descumpre a sua própria ordem. Você quer um exemplo? Serviço secreto. Como que um serviço secreto de algum Estado do mundo vai atuar dentro da lei? Vai respeitar direitos individuais, vai respeitar direito à intimidade, direito à privacidade. Então, isso, gente, dá uma tese, podia juntar assim, de repente fazer uma tese coletiva, né, da psicanálise junto com o direito. Olha que legal, a mentira e o poder. A mentira e o poder do Estado moderno, né? Mentiroso. Só que agora virou exagerado, né? Porque antes o Estado mentia só em situações muito graves, como, por exemplo, em pandemias, guerras, né? Você tem que mentir, você não pode falar a verdade numa guerra, né? Porque você entrega tudo para o seu adversário, né? Então,
Agora, na pandemia, né? Vocês viram uma pesquisa ontem, né, da USP, de pesquisadores da USP, da Unicamp, falando que o Brasil tem talvez 15% mais casos, né, do que o que tem sido reportado, o que coloca o Brasil aí só atrás dos Estados Unidos em casos. Os Estados Unidos já chegou a mais de 500 mil casos, né, no dia de hoje, 15 de abril. Então, é assustador. Bom, mas vamos voltar lá, senão a gente dispersa. Vamos voltar para o nosso século XIX. Esse Estado, então, liberal, vamos lá, falando do conceito, então, do que é o capitalismo liberal e o capitalismo conservador. Esse Estado liberal tem um projeto. A ideia, e aí, então, outra coisa importante. Quando nós falamos em liberalismo, em Estado liberal, né, e liberalismo, esse conceito são vários conceitos. Primeiro, né, que são tão importantes, todos eles são importantes. Nós vamos falar em liberalismo econômico. E, enquanto representante do liberalismo econômico, você tem um monte de autores, desde o século XVIII, XIX, século XX e XXI. Então, o liberalismo econômico, ele comporta um monte de autores, um monte de teóricos, um monte de teorias, né, e várias experiências reais. Tá? Liberalismo não é uma coisa só. Depois, você tem o liberalismo econômico, a mesma coisa que eu falei com o liberalismo econômico, o liberalismo filosófico. São vários filósofos, vários autores, várias teorias. A mesma coisa com relação ao liberalismo jurídico. Né? Vários autores, né? Várias teorias. Né? E a mesma coisa, não menos importante, talvez agora muito mais importante, é o que significa liberalismo liberal para o senso comum. O senso comum determina muito a política, o voto, a nossa vida. Como que as pessoas, gente, isso é muito importante, como que as pessoas veem, quando você fala, o fulano é liberal. Hoje, se você falar, por exemplo, o fulano é liberal nos Estados Unidos, é um sujeito de esquerda. Né? O liberalismo dos Estados Unidos hoje é um liberal de esquerda, a favor do multiculturalismo, da diversidade cultural, da liberação da maconha, né, de menos, enfim, isso é bem específico, esse termo hoje nos Estados Unidos, no senso comum norte-americano, e que é muito importante o senso comum, muito importante. Né? O que é o liberalismo para o MBL, por exemplo? Né? É uma coisa estranha, meio um Frankenstein, né? Não tem correspondência em nenhuma teoria, né, do século XVIII, XIX, XX, e assim por diante. Então, nós estamos falando aí nesse momento, no século XIX, do Estado liberal, clássico. Esse primeiro Estado liberal com as constituições liberais do século XVIII e século XIX. Ele tem uma proposta, e essa proposta ela é retratada no senso comum das pessoas do século XIX da seguinte maneira. Ele tem um discurso para encantar as pessoas. E qual é? Olha, agora, depois das revoluções burguesas, acabaram os privilégios hereditários. Acabou a monarquia, acabou a nobreza. Agora não tem mais esse negócio de herança, agora não tem mais esse negócio de sobrenome. Né? Agora todo mundo vai, né, poder trabalhar e com esforço do seu trabalho. E a Judite está que fala ali. O que foi, Judite? Tá tudo ok aí? Tá ouvindo? Ah, beleza. Eu não estou te ouvindo, mas tá. Então, a ideia era o quê? As pessoas agora, depois da Revolução, você tem um momento de ruptura com o que vinha antes, e agora vai começar tudo novo. É uma revolução. E agora, então, acabam os privilégios hereditários. Não tem mais esse negócio de barão, duque, não tem mais esse negócio de... Agora todo mundo vai viver numa economia livre, mas nesse todo mundo, lembrando, são homens, não mulheres, brancos, né? E você tem que ter uma condição para iniciar essa competição. Né? Então, homens, brancos, proprietários, mas a ideia, no senso comum, fala, olha, agora então todos vocês, homens, empreendedores, brancos, né? Tirando os escravos, né? Tirando os indígenas, excluindo os outros estrangeiros, etc. Agora vocês vão ter liberdade de construir o seu próprio espaço.
né? A promessa, então, é como se fosse, vamos imaginar como se fosse uma grande maratona, né? Onde todo mundo começa a correr no mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí, de acordo com o seu esforço individual, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua inteligência, né, você vai conseguir vencer essa competição. Ou seja, você vai ter que conseguir, então, ter acesso à riqueza, né, vai ter acesso aos bens que você necessita para viver, né, a sua casa, o seu trabalho, né, a sua saúde, a sua educação, a educação dos seus filhos, etc, etc. Tudo isso é fruto do trabalho. Então, a promessa do Estado liberal falou: acabou aquela sociedade de privilégios. Isso está muito exposto no senso comum e, surpreendentemente, isso volta agora, né? Quando você fala no senso comum na ideia do liberalismo. Não, então agora uma sociedade onde todo mundo, de acordo com o seu trabalho, né, vai então ter acesso aos bens, vai ter acesso à riqueza, e quanto mais ele trabalhar, mais riqueza ele vai ter, mais conforto ele vai ter, etc. Então seria uma corrida, né? Ele é fundado na competição individual, né? Ele é fundado na livre iniciativa para todo mundo e na livre concorrência para todo mundo. Aí, mais um parênteses para recomendar um outro livro. Depois eu vou trabalhar esse livro. Eu não sei se hoje vai dar tempo de trabalhar, mas é um livro interessante, né, que chama A Ilusão Econômica. Esse livro é uma publicação antiga, certamente vocês vão encontrar em PDF. Né? A Ilusão Econômica, de um autor francês, Emmanuel Todd. O Todd dele, escrevi aqui no meu quadro, como é que é esse quadro aqui? Emmanuel Todd. É esse cara aqui, ó. Emmanuel, como fala, não, esse é o João Félix. Emmanuel Todd, T-O-D-D. Emmanuel, como fala, Todd. A Ilusão Econômica, editora Bertrand Brasil. Ele vai fazer nesse livro algumas diferenciações e uma crítica feroz ao sistema econômico único, falando que isso é impossível, que as culturas são diferentes, as histórias são diferentes. Logo, um sistema que funciona num lugar é óbvio que não vai funcionar em outro lugar. Mas depois a gente retoma e eu comento esse livro mais adiante. Mas nós estamos, então, aí, né, no surgimento do início do Estado liberal, e mal começa a surgir, claro, como tudo, né? Mal começa a nascer, começa a morrer. Né? Todos nós, todos os sistemas, né? Tudo passa, tudo sempre passará, como diz o grande filósofo brasileiro Lulu Santos. Né? Ou seja, começou, né? Começou a morrer. Então, ainda bem, né, que nenhum sistema econômico, nenhum sistema político, nenhum sistema social vai existir para a eternidade. Né? Isso é uma bobagem, isso é uma impossibilidade, e isso é uma felicidade. Né? Porque imagina se a gente tivesse condenado a viver, né, esse sistema mundo moderno para toda a eternidade. Ele está acabando justamente nesse momento. Já acabou. Né? Agora a gente precisa construir outra coisa, a gente não sabe muito bem o que vai aparecer no lugar dele. Mas então, a ideia inicial qual é? Nesse Estado liberal, então, aquele Estado que existia antes, aí um outro elemento fundamental. Toda teoria ela é construída por uma realidade histórica. Todo autor que a gente for trabalhar, toda teoria que a gente for estudar, primeira coisa que a gente tem que fazer é contextualizar. Nós não vamos entender uma teoria sem saber quem foi o autor. Qual o momento histórico que ele escreveu? Quem foi esse sujeito? Como é que foi a vida dele? Não vai entender nada. Ele vai procurar ler Nietzsche, né, sem saber como é que foi Nietzsche, a Alemanha, aonde ele viveu no século XIX, como é que era o pai dele, a mãe dele, né, como é que foi a vida dele, os problemas, né, os desafios, qual que era a situação dele de classe social, a situação dele na cidade que ele morava. Vocês têm que conhecer a vida do cara. O cara, todos nós estamos pensando a partir de um lugar. E a gente só vai entender o pensamento de alguém se a gente entender qual o lugar que ele está falando. É uma coisa que é fundamental que a gente pega, e que é um gravíssimo problema, né, que a gente encontra muito nas ciências sociais, né, aplicadas, nas ciências humanas contemporâneas, muito grave, é você pegar para uma teoria econômica sem saber o que é o autor. Né, ele construiu essa teoria quando? Qual o momento histórico? Para qual realidade cultural, histórica, filosófica? Qual país? Né? De qual lugar social ele está falando? Qual é a classe social que ele pertence? Onde é que ele mora? Qual é o lugar dele na cidade? Por quê? Porque é óbvio, gente, que o que é problema para um, né, é solução para outro. O que é solução para um é problema para outro.
Então, se você pegar uma teoria econômica escrita por um cara que está falando do lugar dos banqueiros, né, ele vai ter uma teoria para resolver o problema dos banqueiros. E ao resolver o problema dos banqueiros, vai gerar problema para os industriais, para os comerciantes, né, e para o povo trabalhador em geral. Se o cara está escrevendo do lugar do comerciante, né, ele pode gerar problema para o banqueiro, ou para o trabalhador em geral, sempre. Né, se o cara está falando do lugar da indústria, e assim por diante. As teorias não são válidas universalmente, isso é uma bobagem. Então é fundamental. Olha, o cara escreveu em que época? Ele está escrevendo para qual cultura, para qual realidade, qual é o interesse que ele está defendendo, qual é o interesse que ele é contrário. Né? E aí a gente vai começar a entender as teorias. Isso falta. Isso, gente, é de uma gravidade assim, impressionante. Então, a gente pensar as teorias liberais, elas são construídas a partir de um lugar e de um tempo. Então, isso é muito importante. É óbvio que eu não posso pegar uma teoria liberal do século XVIII e transportá-la para o século XXI. É claro, isso é o basiquinho do basiquinho, que vai dar tudo errado. Eu não posso pegar uma teoria construída, né, para um contexto de uma Inglaterra do século XIX, né, para um contexto cultural de uma Inglaterra, né, que vive uma cultura individualista, não comunitarista, e transferir isso para uma comunidade, ou uma cultura comunitarista no século XX ou no século XXI. É óbvio que vai falhar. É óbvio que vai falhar. Bom, então a gente voltando lá, no século XIX, começam Gente, isso que eu acabei de falar é a chave para a gente entender o conceito de neoliberalismo. Tá? É a chave para entender o conceito de neoliberalismo. Toda teoria é construída para uma realidade histórica, política, econômica, social específica, por uma pessoa que tem seu lugar social, lugar. E o que é problema para um grupo social é a solução para outro e vice-versa. Então, para você falar uma grande teoria que sirva para todo mundo, né, seria uma teoria que serve para se todo mundo vivesse na mesma cultura, numa sociedade sem classes, né, numa sociedade sem... Enfim, isso... Né? Então, vamos guardar isso. Começam a aparecer os primeiros problemas do liberalismo. Isso aí é importantíssimo. Nós vamos resumir aqui esses problemas a 3 grandes problemas. Para ficar claro, a gente entender, né, essa história, a ideia, e depois a gente vai ganhar em complexidade, né, estudando cada momento. Quais são os 3 problemas que começam a aparecer no decorrer do século XIX? Aí, mais uma vez, falta o quadro, né? Mas eu vou falar devagarzinho para vocês anotarem. Primeiro, né, é o fato da inexistência de condições de igualdade de competição. Ou seja, se a gente imaginar, o primeiro problema, desigualdade de condições de competição. Ou seja, aquela situação que a gente vai ter nos Estados Unidos na década no século XIX, né, onde, por exemplo, com a conquista do Oeste americano, vai pegar aí século XIX, para a segunda metade do século XIX, né, a população do leste, os Estados Unidos, quando nasce ali, você tinha uma população no leste norte-americano, na costa leste, né, está ali Nova York, né, Filadélfia, né, você tem ali no leste americano as 13 colônias, né, ela só olha aquela faixazinha ali. Né, e esse começa a expansão, os Estados Unidos, né, incorpora a Louisiana, né, invade todo o oeste americano, toma metade do território do México, vence a Guerra dos Ingleses, né, toma a Flórida dos espanhóis, invade o Havaí, compra o Alasca dos russos. Então, você tem uma expansão territorial grande. E essa expansão territorial é muito importante porque, principalmente a gente pegar a história da Califórnia, do oeste americano, velho oeste, corrida para o oeste, o que era? Todo aquele excedente que existia na costa leste, pessoas desempregadas, que não estavam incorporadas pelo nascente industrialização, etc., esses todos vão correr para o oeste. Né? Então, você tem ali, né, uma solução dos problemas na costa leste, né, e os caras vão correr para o oeste, onde antes o exército americano, aqueles caras lá que iam, lá, os cowboys, matavam índios, matavam mexicanos, matavam búfalos, matavam lá, né? Esses caras chegaram lá, mataram os habitantes que existiam antes e chega para o povo do leste. Agora vem para cá, você vai ter um pedaço de terra para começar a sua vida. É a maior distribuição de terras
ou, em outras palavras, a maior distribuição de propriedade privada dos meios fundamentais de produção da história. Por isso, você tem um capitalismo liberal pujante. Por isso, a Califórnia chegou a ser a quinta economia do mundo. O estado da Califórnia, a primeira dos Estados Unidos, né? E a Califórnia chegou a ser já a quinta economia do mundo. Né? Porque você criou uma situação histórica, ideal, para o desenvolvimento daquela economia liberal. Como? Distribuindo propriedade privada igual para todo mundo. E essa distribuição de propriedade privada, né, ou seja, de meio fundamental de produção da terra, para milhões de norte-americanos, em milhões de hectares. Daí o sucesso. Só que esse sucesso dura algum tempo, esse século XIX, é bem localizado. Essa condição ideal não vai existir no resto do mundo. O que vai existir no resto do mundo, e o que vai existir mesmo nos Estados Unidos, a partir mesmo do século XIX, onde começam os problemas do liberalismo americano, né, é que não vai existir, na maior parte do tempo, na maior parte dos lugares, condições de igualdade de competição. Então, esse é o primeiro problema. Condições desiguais. Esse é o primeiro problema do liberalismo. Vamos gravar isso aí. Olha, naquela maratona, diferente do que foi a conquista do Oeste, onde todo mundo começou a correr ao mesmo tempo, naquela maratona, em geral, para o mundo inteiro, né, você tem um grupinho, se a gente pegar mesmo Inglaterra, Europa, França, etc., você tem um grupinho que sai na frente dessa competição. Então, vamos imaginar isso. Olha, enquanto a maior parte das pessoas está na linha de partida para começar o jogo, para começar a corrida liberal, de livre iniciativa e livre concorrência, você tem um grupinho pequenininho que está lá na frente. Esse grupinho começou a correr há pelo menos 500 anos antes. Historiadores diferentes falam ou contam histórias diferentes do capitalismo. Alguns falam que nasce século XII, século XIII. Vamos colocar mesmo aí o início da modernidade, a economia moderna e a economia capitalista. Vamos botar aí século XV. E tem um grupo aí pequenininho que começou a correr nesse momento, enquanto a grande maioria estava lá explorada sem nada. Tem um grupo intermediário e a grande maioria está na linha de partida. Portanto, o primeiro problema qual é? As pessoas não começaram a correr nessa competição da livre iniciativa e da livre concorrência ao mesmo tempo. Alguns saíram na frente. E esses que saíram na frente, portanto, tinham muito mais condição. Começaram esse jogo, né, esse novo jogo constitucional, né, do Estado liberal, esse novo jogo econômico, né, eles já começaram muito à frente. Eles tinham muito mais cacife. Né? Começou um jogo de pôquer, né, onde um começou aí com 100 cacifes e o outro começou com meio. Né? Então, o jogo começou desigual. Esse é o primeiro problema. Enquanto uns estão lá na frente, já saíram lá na frente, outros estão lá atrás. Só que aí, então, e quando eu estou falando nisso, né, qual que é a condições iguais de competição? É capital. Olha, para você falar, eu tenho livre iniciativa, basta declarar isso na Constituição, né, basta colocar isso na boca de um ministro da Fazenda ou de um presidente da República? Óbvio que não. Você tem que ter condições reais para exercer a liberdade. Uma coisa é o discurso liberal, todos têm liberdade. Agora, para exercer a sua liberdade, eu tenho liberdade de ir e vir, de entrar e sair do país. Ótimo. No Brasil, todo mundo pode entrar e sair do país a hora que quiser. É mesmo? É? Então, a nossa próxima aula... Agora não vai ter, porque não tem mais voo. Mas a nossa próxima aula vai ser em Paris. Olha, basta querer que você saia do Brasil. Não, claro que não. Você tem que ter meios para exercer a sua liberdade. E os meios para exercer a liberdade, né, no caso, como é que eu vou exercer a livre iniciativa? Eu preciso ter acesso ao capital. Se eu não tenho acesso ao capital, não tenho liberdade porcaria nenhuma. Que liberdade? Eu preciso de meios para exercer a liberdade. Então, enquanto a grande maioria não tinha meios para exercer a sua livre iniciativa, discurso, né, você tinha um grupo pequeno que tinha muitos meios, muito capital, muito dinheiro, e um grupo intermediário que tinha algum capital. Esse é o primeiro grande problema, né, na economia liberal, do liberalismo, do projeto de Estado liberal, do projeto de economia liberal no século XIX. Só que alguns liberais vão chegar e falar, professor, mas a questão é que essa competição é permanente. E aí tem algumas pessoas que saem atrás, mas elas trabalham, são criativas, vão chegar lá na frente. Né? Então,
há essa mobilidade socioeconômica, e que ela é comprovada e comprovável, né, muito nos Estados Unidos do século XIX. Você tem muitas pessoas mesmo que saíram do zero e de repente ficaram milionários. Não são muitas também assim, não, né? Então eu falo, olha, o liberalismo significa, portanto, risco permanente. E esse risco permanente é que pode igualar esse jogo que começou desigual e fazer com que aquele que está lá em cima vá lá para baixo e aquele que está lá embaixo consiga chegar lá em cima. Tem até uma musiquinha, né? Que vocês conhecem aquela, e o de cima sobe e o de baixo desce. Ponche, ponche, pom. Pois é, essa musiquinha, só que essa musiquinha fala do que aconteceu efetivamente. Não é que o de cima cai e o de baixo sobe. Na verdade, o de cima continua subindo, subindo, e o de baixo continua caindo, caindo. Né? Com raras exceções, principalmente nos Estados Unidos da América, por causa do que a gente já contou, da conquista do Oeste, etc., que estabelece um capitalismo liberal pujante no século XIX, mas com muita exclusão, muita miséria, né, que inclusive vai repercutir na crise da Bolsa, no crack da Bolsa de Nova York, né, em 1929. Né? Então, ali você tem que é justamente decorrente da falta de mercado consumidor interno nos Estados Unidos, que é um problema que os Estados Unidos vive de novo agora, na era Trump. Né? Os salários são péssimos, né? Embora o desemprego tenha caído, muitos empregos gerados, os novos empregos gerados, né, são empregos muito mal remunerados, o que diminui a capacidade de compra, né, interna, né, do consumidor norte-americano. E ele fica dependendo muito da exportação. Né? E essa é a crise que vai em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos exporta muito para a Europa, né, mas não tem o mercado consumidor, porque não tem muito desemprego, tem muita desigualdade, tem muita pobreza. E quando a Europa para de importar dos Estados Unidos, né, você tem aquela crise geral, vai à falência todo mundo, desemprego geral, bancos fecham, etc. Vou lembrar aí da crise da Bolsa de 1999, chamado crack da Bolsa de 1929. Bom, voltando então aí ao século XIX, né, qual é o segundo problema, então? O segundo problema é que, embora você tenha essa dinâmica do liberalismo, que aparece com força nos Estados Unidos, né, mas obviamente nunca para todo mundo, né, onde alguns podem ascender e outros vão cair, então, portanto, essa mobilidade econômica, né, que representa justamente um elemento fundamental para o liberalismo. Qual é? Risco. Não há liberalismo sem risco. Não há uma suposta democracia econômica liberal sem risco. O risco é justamente o fator que vai fazer, ou que vai criar a possibilidade daquele que acumulou muito, possa, se ele não continuar trabalhando, não sendo criativo, parar de investir, ele possa desabar e ir à falência, e aquele outro que trabalhou, que foi inventivo, criativo, que investiu, né, chegue lá em cima. Portanto, o risco é o fator democratizador dessa economia liberal do século XIX. Ponto. Problema 2. Hoje não há mais capitalismo com risco. Quem corre risco é o pequeno, é o micro, que fecha todo dia, né? E que é o mais vai ser afetado com essa crise do coronavírus. Quem não corre risco é o grandão. Né? Que, embora no Brasil você tenha os bancos brasileiros com bilhões de lucros, o Estado brasileiro ainda transfere mais bilhões para os bancos. Né? Os trilhões que os Estados Unidos estão anunciando vão para onde? Para as grandes empresas. É o Estado que evita que as grandes empresas corram risco. Acabou o liberalismo. Tem nada de liberalismo hoje em dia. É muito importante. O neoliberalismo não é liberal. E o neoliberalismo ele é ultraconservador. Nós vamos continuar montando isso, voltando lá para o século XIX. Então, o que você tem no século XIX? Segundo problema é que os que estão vencendo a competição, então aqui é o elemento-chave para a gente entender o conceito de capitalismo liberal, enquanto aquela promessa de livre iniciativa para todo mundo, de democracia econômica, de livre concorrência, risco permanente. Essa é a promessa liberal. E muitos vão se identificar com essa ideia no século XVIII e XIX e vão lutar por essa ideia. Mas essa ideia vai ser derrotada. Derrotada por quem? Pelo capitalismo conservador. E o capitalismo conservador? Esses caras que estão vencendo a competição, e a gente pode pegar várias motivações. Né? O cara está vencendo a competição por quê? Porque ele trabalhou muito, né? Ganhou muita grana e conseguiu construir um império econômico. Ou o cara, então, herdou, né?
Lembrando, importante parênteses, que no liberalismo norte-americano, até hoje, né, a herança é altamente taxada. Por quê? Uma das bases da propaganda liberal, né, e da ideia liberal, inclusive no senso comum no século XVIII e XIX, é de que não há mais privilégios hereditários. Então, o cara, para ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar. Então, não pode ter herança. Né? Então, e isso é muito forte nos Estados Unidos. A taxação de herança nos Estados Unidos é altíssima, altíssima. Justamente porque o cara construiu o império dele com o trabalho dele, o investimento dele, agora o filho vai construir. Né? Não tem esse negócio, isso é muito forte da cultura norte-americana. O cara completou 18 anos de idade, ou formou, né? O pai junta dinheiro para pagar a universidade, agora você tem condição de trabalhar, sai de casa, meu filho vai lá, se vira, trabalha por conta própria, e você tem uma expressão muito forte nos Estados Unidos, do loser, né? O perdedor, é aquele que continua morando com o pai aos 30 anos, aos 40 anos. O cara tem que se virar, ganhar dinheiro sozinho. Isso está no imaginário do liberalismo. Né? O imaginário do liberalismo tem que se fazer por conta própria, né? O self-made man. O cara tem... Lembra que o Bush admirava demais o Lula, né? Porque o Lula é um cara que se fez por conta própria. Né? Era lá do Nordeste, miserável, etc. Chegou em São Paulo e, de repente, virou presidente da República. Né? Então, isso foi o Bush admirar, falou, nossa, você é dos nossos, esse cara que sai do nada, trabalha. Só que a ideia, o discurso liberal é muito isso. Né? Não tem mais privilégios hereditários, daí a alta tributação. Bom, mas o que a gente vai ver também desde o século XIX é que grandes escritórios de advocacia nos Estados Unidos, grandes advogados norte-americanos, vão encontrar mecanismos para forjar, né? Para mentir, para encobrir. Né? Ou seja, como fazer com que o meu filho leve minha herança sem que isso apareça, né? Sem que isso burle, né? Inclusive as leis norte-americanas no decorrer do século XX. Isso tem demais, né? Até hoje. Ou então, o que é muito comum também, né? No capitalismo liberal, certo? Não só no capitalismo liberal, né? Mas em vários outros sistemas econômicos, né? E sistemas políticos e regimes políticos, né? O roubo. O sujeito rouba, a corrupção, rouba a vida inteira, ganha uma fortuna e depois não quer perder isso. Mas, no final das contas, o que a gente tem aí? Seja qual for a motivação das grandes riquezas no século XIX, né, essas pessoas que estão acumulando muito dinheiro, seja porque trabalharam, porque roubaram, porque herdaram, essas pessoas vão começar a criar mecanismos de eliminação da livre concorrência e da livre iniciativa. Daí surge a expressão capitalismo conservador. Importante entender isso. Esse capitalismo conservador, então, ele é representado pelas grandes empresas e grandes corporações que começam a aparecer no século XIX e que criam mecanismos econômicos no decorrer do século XIX, né, que é muito estudado no direito econômico, né, com a prática do dumping, a formação de cartéis, combinação de preços, formação de holdings, ou seja, o grande capital, os grandes acumuladores, as grandes empresas, as grandes corporações começam a criar mecanismos econômicos de eliminação do risco, de matar o risco. Ao matar o risco, você mata o liberalismo. O capitalismo conservador matou o capitalismo liberal no século XIX. Não existe mais capitalismo liberal. Liberalismo hoje é só um discurso mentiroso. O que existe hoje é esse neofascismo ultraconservador, economicamente falando, né, na boca de malucos, né, que se dizem liberais. E não tem a menor noção do que é o liberalismo. Né, do que foi o liberalismo no século XVIII e XIX, das teorias liberais do século XVIII e XIX. O capitalismo liberal morreu ali. Agora, aí é importante a gente entender a movimentação real nesse jogo econômico para entender o neoliberalismo e entender teoricamente isso que eu estou falando aqui. Então, o capitalismo conservador, voltando aqui resumidamente, ele surge o quê? Como que as grandes empresas, os grandes conglomerados, né, os grandes proprietários, as pessoas muito ricas, começam, no decorrer do século XIX, a criar mecanismos econômicos, que são estudados muito pelo direito econômico, para manter o seu espaço no mercado, para manter a sua riqueza. Né? Então, aí começam, e aí você tem práticas que são estudadas, como eu mencionei aqui, a prática do dumping,
interessante. Hoje você tem mecanismos de dumping muito mais sofisticados, né? Como você tem aí a prática dos cartéis, da combinação de preços, da eliminação de novos concorrentes, né? E outros mecanismos variados que vão ser desenvolvidos nessa guerra entre uma tentativa de salvar o capitalismo liberal no decorrer do século XX e a imposição e fortalecimento, né, até a vitória, né, do capitalismo conservador nos nossos tempos. São eles que mandam no mundo hoje, né? O capital conservador, os ultraconservadores, as grandes empresas, né? E isso vai se fortalecer inicialmente agora, né, com o coronavírus. Basta a gente olhar o caso brasileiro, o caso norte-americano, o caso francês, para onde que está indo o dinheiro? Né? Quanto que vai para os trabalhadores de dinheiro público? Quanto que o Estado brasileiro está gastando para socorrer os microempresários, os pequenos empresários, os trabalhadores em geral? E quanto que o Estado está transferindo para os grandes banqueiros, né, para a grande indústria? Quanto que os Estados Unidos está transferindo para um e para outro? Aí a gente vai ver com muita clareza. Aqui, num primeiro momento, mas aí não estou querendo fazer assim nenhum anúncio de hecatombe, não, né, mas fazendo, mas vai ser no primeiro momento, porque eu acredito que as pessoas vão reagir a isso, né? No primeiro momento, vai ser o fortalecimento das mega empresas. Nos Estados Unidos é $1 trilhão para mega corporações. Bom, voltamos ao século XIX. Então, o segundo problema, qual é? O conservadorismo. O surgimento do capitalismo conservador. E começa a matar gradualmente no decorrer do século XIX e século XX o capitalismo liberal. As grandes empresas criam mecanismos de concentração de riqueza, de eliminação do risco, de eliminação da livre iniciativa e da livre concorrência, de eliminação das oportunidades prometidas pelo capitalismo liberal no século XIX, no século XVIII. E aí, então, vem o terceiro problema. O terceiro problema vai ser a desregulamentação da economia. Com relação a esse terceiro problema, é muito importante a gente prestar muita atenção, né, porque ele é um nó, é a chave da questão. Esse terceiro problema, qual é? É a desregulamentação. Aí nós vamos pensar, mas como? Mas a desregulamentação não é a própria essência do liberalismo? Aí é que mora o segredo do negócio todo. Olha, o liberalismo, proposta teórica liberal, como eu falei, existem um monte de teorias liberais. E essas teorias são contextualizadas no tempo e no espaço. O mote da teoria liberal, que primeiro surge, as primeiras teorias liberais lá no século XVIII e XIX, elas defendiam determinadas políticas econômicas que deveriam gerar determinados resultados. Importante isso. Ou seja, as políticas qual eram? O que acreditavam os liberais que você tinha que ter o Estado mínimo, então o Estado cuida só de segurança pública, polícia e forças armadas. Vai agregar isso outras, retirada da tributação, né, de quem investe, produz. Por exemplo, hoje você vê isso no Brasil até hoje, mas com outras motivações, né? Mas nós vamos explicar isso, né, daqui a pouquinho. Onde você tem, por exemplo, quem paga tributo no Brasil é a classe média, né, é o pequeno. Quem não paga tributo no Brasil é o gigante, é o grande. Quanto mais dinheiro tem, menos tributo paga. Não há tributação sobre grandes fortunas. Não há tributação sobre o lucro. A explicação disso está lá, né, no século XIX. Vamos voltar lá no século XIX. A ideia, então, a crença, né, na construção dessa política econômica é de que você tem que ter um Estado mínimo, não interventor, né? Então o Estado não intervencionista, o Estado não regula a atividade econômica, o Estado não exerce a atividade econômica. Portanto, a crença dos liberais é de que existiria liberdade, né, a partir do momento que a Constituição afastasse o Estado da esfera privada, da esfera de liberdade individual, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade empresarial, da liberdade individual, etc. Então, a ideia, o conceito que surge aí no campo do direito constitucional liberal é de uma liberdade negativa, ou seja, eu sou livre por quê? Eu sou livre porque o Estado é impedido de intervir na minha liberdade, no meu espaço privado, nos meus contratos,
na minha vida privada, né, pela Constituição liberal. E o papel da Constituição é afastar o Estado da vida privada. Esse é o conceito liberal, né, que surgiu, que a gente vai ver, né, largamente superado, ainda já no século XIX, mas principalmente no século XX, inclusive teoricamente completamente superado essa ideia. Vamos discutir também por quê daqui a pouquinho. Então você tem esse Estado, né, abstencionista, que não intervém na economia e logo garante uma economia livre. Né? Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que esse Estado ele surgiu contra o Estado absolutista. Daí que eu falei antes, e volto agora a falar. A gente não vai entender nenhuma teoria se descontextualizar a teoria. A gente não vai entender nenhum autor se descontextualizar o autor do seu tempo histórico. Quando você pega um autor do século XVIII e lê, né, que século XIX, e lê que o Estado é grande inimigo da liberdade, esse autor está falando de qual Estado? Olha só, olha que importante isso. Ele está falando do Estado socialista? Não, porque não existia Estado socialista nessa época. Ele está falando do Estado liberal? Não, porque o Estado liberal estava sendo construído nessa época. Ou nem existia ainda, né, no século XVIII. Ele está falando do Estado social? Não, porque não existia Estado social nessa época. Ele está falando de qual Estado? Do Estado absolutista. Daí, gente, que é muito importante, quando a gente vê esses malucos, né, desses grupos aí que a gente tem visto, tipo MBL, etc., né, eles fazem uma leitura descontextualizada. Quando fazem leitura, uma leitura mal feita, pega um sujeito lá do século XIX, XVIII, e lê fora do contexto, sai essa baboseira, sai esse absurdo ridículo, né, de construção teóricas descontextualizadas. Né? A gente só vai entender qualquer teoria se a gente entender no momento histórico que ela foi escrita. O que significa cada palavra, o que significa cada palavra que está ali colocada naquela teoria daquele autor. O que significa essa palavra no momento histórico que ele escreveu. O que significa Estado, né, quando ele escreveu isso no século XIX. O que significa Estado quando o cara escreveu isso no século XVII. Se a gente não fizer isso, tudo errado. Tudo errado. E tem um monte de gente lendo tudo errado. Daí que ficou essa doideira. Parece um hospício hoje o mundo. Parece um hospício o Brasil. Né? Porque a maioria não lê, e quem lê, lê tudo errado. Né? E lê, então, né? Salvo brilhantes, raras e importantes exceções, né? Como nós, professores da PUC, e todos os nossos alunos da PUC, né? E os meus alunos e professores da UFMG também, meus colegas. Mas tá dose, tá difícil. Então, se pegar ali século XIX, esse terceiro problema era o quê? As políticas eram fundadas aqui, o Estado mínimo, o Estado não exerce atividade econômica, o Estado não regula a atividade econômica. Uma vez adotadas essas políticas, nós teríamos, então, determinados resultados. Os resultados qual eram? Olha, se você afasta esse Estado, que era o Estado absolutista, interventor, que atrapalhava nossos contratos, que atrapalhava nossos negócios, etc. Não estou falando de um Estado democrático, de um Estado social, nada disso. Né, de um Estado liberal. Né? Se a gente afasta esse Estado, aí os negócios vão prosperar mais, os contratos vão ter estabilidade, a gente vai ter previsibilidade, etc. E as coisas vão funcionar, a gente vai ter crescimento, vai ter livre iniciativa para todo mundo, vai ter livre concorrência para todo mundo, vai ter crescimento econômico, geração de emprego. Essa é a promessa. Então, determinadas políticas deveriam gerar determinados resultados. Aí uma outra pergunta muito interessante. Aqui está a chave da questão. Olha, se essas políticas não gerarem esses resultados, o que é mais importante? A política ou o resultado? Ó, gente, é lógico, o que importa é o resultado. Se as políticas não levarem a esses resultados, crescimento, riqueza, livre iniciativa, livre concorrência, oportunidade, emprego para todo mundo, parará, né? Esse mundo maravilhoso prometido pelo liberalismo, né? Se essas políticas não levarem a esse mundo maravilhoso, o que tem que acontecer? A gente muda a política ou muda o resultado? Muda a política, porque o que interessa é o resultado. Claro, guarda isso aí. Então,
As políticas liberais do século XVIII e XIX não geraram o resultado esperado. E não geraram o resultado esperado por quê? Porque as grandes empresas que começam a vencer, as pessoas que começam a vencer essa competição, começam a criar mecanismos de manutenção da sua riqueza, concentração de riqueza, abuso do poder econômico, né? Essas grandes empresas vão engolindo as pequenas, vai acabando com a livre iniciativa, com a livre concorrência. Aí, então, olha que genial. Os liberais, veja bem, isso é muito importante para a gente entender o neoliberalismo. As políticas liberais deveriam gerar resultados que os liberais esperavam. Oportunidade, livre iniciativa, democratização da economia, livre concorrência, né, emprego, geração de riqueza, crescimento, etc., com oportunidade para todo mundo. Essa é a promessa. Só que essas políticas, no lugar de gerar isso, essas políticas favoreceram os grandões. Porque, entre outros elementos, não existia um Estado regulador, não existia um fiscal para esse jogo, não existia uma regulação, não existiam normas jurídicas, não existiam normas determinadas por alguém, por um juiz desse jogo. E logo os grandões ficaram livres para abusar do poder econômico. Tantíssimo isso. Os caras, então, ficaram livres para abusar do poder econômico e começaram a concentrar riqueza. E como não existiam normas de direito econômico, leis de direito econômico, como o Estado não podia regular, como não existia um juiz para esse jogo, os caras nadaram de braçada e começaram a destruir o pequeno, destruir o micro, né? Começaram a usar essa abstenção estatal, a usar essas políticas, que no lugar de gerar riqueza, oportunidade, livre iniciativa, livre concorrência, crescimento, emprego, começou a gerar cada vez mais concentração de riqueza, fortalecendo cada vez mais esses grandes proprietários. Acrescente-se a isso que quem eram os caras que podiam votar? Eram esses grandões. Quem eram os caras que assumiam os governos? Eram os grandões. Quem eram os deputados e senadores? Eram os grandões. Portanto, interessava a eles, né, resolver o problema dos pequenos? Interessava a eles resolver o problema dos trabalhadores? É lógico que não. Porque estavam ganhando. O que é problema para o trabalhador, para o pequeno comerciante, pequeno empresário, microempresário, né? O que é problema para esses caras é a solução para eles. Eles estão cada vez ganhando mais dinheiro, eles estão cada vez concentrando mais riqueza. A empresa deles está cada vez maior. E eles estão no poder do Estado. É lógico que eles não vão fazer nada para resolver isso, gente. É só pensar em Estados Unidos e Brasil hoje. Óbvio que eles vão fazer um discurso mentiroso para enganar os caras e falar: ó, eu estou fazendo por vocês, vou gerar emprego, mas o emprego nunca chega. Eu vou gerar crescimento, mas o crescimento nunca chega. O desemprego só aumenta, etc. E ele vai responder a isso com o quê? Mais polícia, mais repressão, mais polícia, mais repressão, mais violência. Né? E cada vez eles estão mais ricos. Então, a desregulamentação, teoricamente, deveria gerar mais liberdade, mais desenvolvimento, mais oportunidade. Na prática, ou seja, essas políticas econômicas de desregulamentação, de privatização de tudo, no lugar de gerar crescimento, oportunidade, emprego, lá no século XIX, assim como agora, no século XX, depois da década de 1980, isso também é fato, né? Não estou falando aqui só teoria, é fato. Isso é facilmente comprovado pelos números, pelos dados. Ela vai gerar mais desigualdade, mais exclusão, mais violência, mais repressão policial, né? Mais repressão do Estado, né? Menos oportunidades, menos livre iniciativa, menos livre concorrência. Só que, obviamente, o discurso é cada vez mais, mente mais, e é mais sofisticado na sua mentira. Então, a desregulamentação, que teoricamente era defendida como um mecanismo de favorecimento do crescimento e da oportunidade, da liberdade, essa desregulamentação, na prática, serviu para concentrar mais riqueza, concentrar mais poder, diminuir as oportunidades, diminuir empregos, concentrar riqueza. Bom, estamos chegando agora no grande final. Também já falei muito, né, gente? Mas isso é muito importante para a gente entender o neoliberalismo. Quando as pessoas falam em neoliberalismo autoritário, mas o liberalismo e o autoritarismo, mas o neoliberalismo não é liberal. Então, vamos lá. Zé, só um pouquinho, repete só esse finalzinho, porque meu filho passou, eu me perdi.
a desregulamentação da economia, diminuir, só para eu acabar de copiar. A desregulamentação econômica é, portanto, uma parte da política econômica pensada pelos liberais, século XVIII e XIX, que tinha como objetivo gerar mais oportunidade, crescimento, livre iniciativa, livre concorrência, emprego, enfim, gerar bem-estar, né? Gerar crescimento. Só que quando você testa essa política na prática, o que acontece? Os caras que estão vencendo a competição começam a usar essa liberdade, começam a usar a desregulamentação, a ausência de um juiz, a ausência de um fiscal, portanto, a ausência do Estado, começam a usar isso para acumular mais riqueza, para ficar cada vez mais poderosos. E são justamente esses caras que estão no poder do Estado. É porque só eles podem se candidatar. Eles têm dinheiro para se candidatar. Eles têm dinheiro para financiar campanhas eleitorais. Eles têm dinheiro para eleger presidentes, eleger deputados, eleger senadores. Se elegerem como deputados, senadores e presidentes, inclusive. Então, logo, eles vão manter essa falsa política liberal. Ou seja, na verdade, a aplicação da teoria liberal dentro do contexto histórico-econômico do século XIX, no lugar de gerar o objetivo que os liberais pretendiam, que era oportunidade, crescimento, emprego, gerou mais concentração de riqueza, ou seja, fortaleceu os conservadores. Tornou, então, o capitalismo conservador mais forte e ajudou a matar o capitalismo liberal. As políticas liberais ajudaram a matar o capitalismo liberal. Por quê? Por causa do contexto, gente. O que funciona numa época não funciona no outra. O que funciona numa cultura não funciona na outra. O que funciona num país não funciona no outro. O que funciona num tempo não funciona no outro. Básico, assim. Fundamental. Geral, assim. Importantíssimo. Teoria construída por um contexto histórico não funciona em outro contexto histórico. Imagina você trazer, então, a teoria liberal do século XVIII para o século XIX, para a realidade do século XIX, do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI. A não ser que o contexto seja semelhante, óbvio. Então, uma teoria que, se funciona em um contexto, não vai funcionar num contexto diferente. Poderá funcionar num contexto semelhante. Tá? Bom, então, voltamos, então, o que a gente tem no século XIX é um processo de concentração econômica muito grande e o conflito entre o capitalismo conservador e o capitalismo liberal, com a vitória do capitalismo conservador. Olha, e agora vamos dar um salto para a gente chegar ao neoliberalismo. Olha que interessante, e com isso eu finalizo essa nossa aula de hoje, né? Já falei barbaramente, abro a palavra para vocês, para perguntas, questionamentos, observações, críticas, se vocês quiserem falar. Mas, 1890, os liberais norte-americanos vão fazer aprovar no Congresso norte-americano uma lei liberal de intervenção do Estado na economia. Não, que confusão. Não tem confusão nenhuma. Os meus liberais não defendem a desregulamentação? Sim. Só que os liberais perceberam que, sem a presença de um Estado fiscal, os grandes vão engolir os pequenos, e com isso vai acabar a livre iniciativa e a livre concorrência. Ou seja, morre o risco, morre o liberalismo. Beleza? Então, esses liberais, de verdade, que têm como objetivo buscar aquela economia democratizada, eles vão chamar o Estado para ser fiscal do jogo. É a chamada Lei Sherman, S-H-E, Lei Sherman, 1890, Estados Unidos da América. A Lei Sherman é uma lei de direito econômico penal. Ela pune empresários que abusam do poder econômico, que combinam preços, que agem contra a ideia liberal de livre iniciativa e livre concorrência. Ela pune principalmente o capital conservador, os grandes proprietários que abusam do poder econômico. Ela proíbe a combinação de preços, ela proíbe a prática de dumping, né? A Lei Sherman, 1890, então, é um marco liberal, onde os liberais percebem que é necessário, para que os objetivos liberais sejam alcançados, tenha um Estado forte o suficiente para manter viva a livre iniciativa e a livre concorrência. Bom, aí começa uma aparente confusão. Aí começa a confusão ideológica. E essa confusão é proposital. Né? É muito importante a gente entender a ideia.
né? Lembrando que por trás desses nomes tem vários conceitos e vários autores. Mas vamos entender a ideia. Se não estiver sendo claro na ideia, por favor, me interrompa. Mas assim, então o que você tem ali? Os liberais, ou seja, aqueles que ainda defendem aqueles objetivos das políticas que eles construíram lá atrás, ao perceber que aquelas políticas não confirmavam esses objetivos, ou seja, livre iniciativa, livre concorrência para todo mundo, economia democratizada, emprego, crescimento, o que eles fazem? Eles mudam as políticas e chamam o Estado para ser fiscal do jogo, chamam o Estado para regular e punir os conservadores, os grandes proprietários, que estavam minando a livre iniciativa, concentrando riqueza, eliminando novos concorrentes, com a concentração, com a prática do dumping, né, com a combinação de preços, etc. Isso, então, é a Lei Sherman, em 1890. Bom, no decorrer do século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, aí surge o Estado socialista, uma economia planejada, regulamentada, né, contra o liberalismo e contra o conservadorismo. Surge o Estado social, a social-democracia, contra o conservadorismo e contra o liberalismo, porque o conservadorismo gerou, né, foi muito bom para os conservadores, mas gerou exclusão, miséria, que leva, inclusive, à própria guerra, e o liberalismo falhou nas suas pretensões. Então, você tem aí novas configurações estatais, novas configurações econômicas, né, que surgem no pós-Primeira Guerra Mundial. Pós-Primeira Guerra Mundial, que é mais ou menos um desaguar de todas aquelas tensões econômicas, sociais, políticas, de concorrência internacional de grandes estados capitalistas, né, que a gente depois podemos discutir isso em outro momento, que gera a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, então, surge novas teorias, novas práticas econômicas e sociais, novos sistemas de governo, novos estados, né, com discurso social. Esse discurso social vai ter três grandes vertentes. Uma vertente de extrema-direita, que é o fascismo, ou seja, o corporativismo e a presença do Estado regulamentando e agindo na economia a favor dos grandes empresários. O fascismo, então, é uma aliança do Estado com o capital conservador. Fundamental. Essa é a base para entender o fascismo e o nazismo. É uma aliança do Estado e daqueles que estão no poder do Estado, sustentados pelo capital conservador, dos grandes capitalistas da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Lembrando que Inglaterra e Estados Unidos patrocinaram Hitler, os grandes capitais, né? Henry Ford investiu na Alemanha nazista, General Motors investiu na Alemanha nazista. Então, o capitalismo conservador, né, a sua expressão radical de violência é o nazismo e o fascismo. Então as pessoas, mas o nazismo é de direita, aí isso é ignorância, né? Vai tomar banho na caixa de fósforo, né? Isso é ridículo. Não, o nazismo é de direita, o nazismo não é de esquerda. O fascismo é de esquerda, não, o fascismo é de direita, né? O nazismo é de direita. Então, por quê? São os grandes empresários, o capital conservador, que se alia ao Estado, administrado e mantido pelos conservadores, para que toda a estrutura do Estado sirva aos interesses do capital conservador. O senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann, o senhor Olivetti, a Fiat, a General Motors, todos eles se beneficiaram com o nazifascismo. O senhor Toshiba, o senhor Yamaha, todos esses caras. Então, o nazifascismo é a aliança do capital conservador, dos grandes empresários, das grandes empresas, usando o Estado a serviço dos seus interesses, enganando o povo e construindo discursos mentirosos. Há todo um discurso social, né? Vamos lembrar que o nazismo, por exemplo, é o Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Mas o nazismo, ele é anti-operariado, ele é antissocialista, ele é anticomunista, ele é antiliberal, ele é antidemocrático, né? Ele é racista, chauvinista, né? E representa os interesses do grande capitalismo, das grandes empresas capitalistas, né? Da Alemanha e de outros lugares. Então, agora ele vai ter todo um discurso, uma coisa que é a essência do nazifascismo é a mentira. Né? Ele vai ter todo um discurso para o povão. Né? Você vai enganar o povão. Isso a gente está vendo agora, né? Trump, aqui no Brasil, porque você faz um discurso,
para enganar as pessoas, um discurso mentiroso, né? O Trump conta 4, 5 mentiras por dia, segundo a mídia norte-americana vem contando, né? Que é justamente isso, é o que Hitler fazia, o que Mussolini fazia, né? Eu estou governando para vocês, estou governando para vocês coisa nenhuma. Basta ver o resultado da governança. E quando dá tudo errado, eles encontram uma outra mentira para botar a culpa. Ah, mas a culpa é do fulano, né? Porque a gente falhou. Não, não falharam. Né? Eles não falharam. Eles estão conseguindo o que eles queriam, ficar cada vez mais poderosos. E isso é a aliança entre o capitalismo conservador e o nazifascismo, ali após a Primeira Guerra Mundial. Bom, mas aí vem a social-democracia, de centro, centro-esquerda, social-liberalismo, centro, né? Há outras soluções do socialismo, né, de esquerda, que vem apontando outras soluções para resolver os problemas gerados por esse conflito entre capitalismo liberal e conservador no século XIX. Né? E para essa vitória do conservadorismo que deságua na Primeira Guerra Mundial, onde então os conservadores são atacados e onde os conservadores se refugiam? Atrás do nazismo e do fascismo. Né? E aí então vem a Segunda Guerra Mundial. De novo. Né? Bom, e aí a gente chega, aí nós vamos chegar no neoliberalismo. Vamos dar um pulo, né? Vamos deixar para discutir muito a pós-Primeira Guerra e o pós-Segunda Guerra depois, mas vamos chegar no neoliberalismo, 1980. Em 1980, depois da experiência da social-democracia e do sucesso da social-democracia na Europa Ocidental, durante um bom tempo, né, a social-democracia fundada na ideia da saúde pública, educação pública, previdência social. Vamos lembrar que a social-democracia ainda é muito forte no norte da Europa, são os países onde você tem menos contaminação por coronavírus, onde você tem mais leitos hospitalares. Por quê? Porque você tem saúde pública universal, educação pública universal, previdência social, né, que são os estados da Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, sociais-democracias, ou os estados socialistas, né, governados pelo Partido Comunista, como o caso da China, né, que resolveu esse problema, né, até agora de uma maneira rápida, né, e parece até agora eficiente. O caso de Cuba, né, que tem uma saúde preventiva eficiente, que funciona muito bem, etc., que tem sido capaz de responder aos desafios da saúde pública, não só do mundo, até como do resto do mundo. Né? Mas os estados neoliberais não têm a capacidade de responder isso. O neoliberalismo começa a surgir em 1980, contra a social-democracia. Por quê? O capital conservador, as grandes empresas conservadoras, começam a ter que pagar cada vez mais tributos. Começam a ter que a taxação de lucros, a taxação, né, das grandes fortunas, muito presente no norte da Europa, né, e você começa a ter, né, situações de geração de emprego, organização sindical, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, saúde pública universal, educação pública universal. Tudo isso diminui a faixa de lucro das grandes empresas. Tudo isso fecha setores importantes, né, que são vistos como setores importantes para o lucro, né, de grandes empresas privadas, como da saúde privada nos Estados Unidos, da previdência privada nos Estados Unidos, né, da educação privada também nos Estados Unidos. Você imagina você passar o setor todo da educação, né, para a mão do Estado. Agora você tem uma saúde pública universal, né, como acontece no norte da Europa. Você passa todo o setor de saúde para as mãos do Estado. Você vai ter toda agora saúde pública universal, pública gratuita, como acontece na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né, e outros estados sociais ou sociais-democracias, né, que são o que a gente chama de capitalismo social. No capitalismo social existem empresas privadas, existe o capitalismo regulamentado pelo Estado, políticas públicas de repartição de riqueza, de crescimento econômico, com geração de empregos, salário mínimo, né, e o tripé da saúde pública universal, educação pública universal e previdência universal. Contra isso, então, se surgem os neoliberais. E os neoliberais, então, ressuscitam um discurso, que é o discurso liberal lá do final do século XVIII, início do século XIX. Tem que privatizar tudo, tem que desregulamentar tudo, olha, importante esse dado, né? Temos que ter um Estado mínimo que cuide apenas do mínimo essencial. Aí você entra com propaganda, com um monte de coisa, né? Políticas, crises que são geradas propositalmente, não vamos discutir isso agora, porque isso aqui é muito mais tempo, depois a gente pode voltar a essa discussão, né? A crise do próprio Estado Social, né? E aí é interessante perceber isso. A crise do Estado Social,
é gerada pelo sucesso do Estado Social. Olha que interessante. Mas aí, lembrando que o Estado Social é a social-democracia, né? É o capitalismo social. Olha, quando você constrói, né? Hoje já estou acabando, eu sei que já ficou longo, né? Já estão cansando, mas estou acabando. Quando você pega o pós-Segunda Guerra Mundial, vamos tentar enxergar esse gráfico aqui. Então, está enxergando? Tá? Olha, no pós-Segunda Guerra Mundial, então você tem, né, uma situação ideal. Aqui, é ao contrário, é difícil de fazer, porque sai ao contrário no vídeo. Você tem. Eita, ferro, você tem essa primeira linha aqui embaixo? Ah, que horror! Que é a linha, tem que ter o quadro. Que a linha, eu vou fazer assim. Que a linha, não tem jeito. Que é a linha do crescimento econômico. Ou seja, você tem um momento, então, de recuperação da economia do pós-Segunda Guerra Mundial, onde há um crescimento sustentado, e com esse crescimento sustentado, isso aqui se aplica ao século XX, tá? Pós-Segunda Guerra, não se aplica hoje, tem nada a ver com hoje em dia. Né? Você tem, com o crescimento econômico, o crescimento da arrecadação tributária, né? Então, quanto mais cresce a economia, né, aumenta o bolo de riqueza, aumenta, mesmo mantendo o mesmo percentual de tributação, aumenta a arrecadação, né? Porque a economia cresceu, então se eu tenho um percentual, né, tributário que incide sobre o fato gerador, né, embora ele possa ser o mesmo, né, se o bolo sobre o qual ele incide cresce, cresce a arrecadação. Esse é o momento ideal. Cresce a economia, cresce o bolo de riqueza, cresce a arrecadação, sem ter que aumentar o percentual, né, o percentual que incide sobre o fato gerador, né, da arrecadação tributária, né, cresce os empregos. Nesse momento, então, é algo que a gente podia fazer, que não tem como fazer hoje em dia, que é essa relação entre crescimento econômico e crescimento dos empregos. Já a partir de algum tempo, com o crescimento econômico, a gente já deixou de ter o crescimento de emprego. Depende, então, da forma de crescimento econômico que a gente opta. Por exemplo, no Brasil, com o crescimento da arrecadação do sistema financeiro, dos bancos e o emprego de alta tecnologia, o emprego desapareceu no banco. Então, o banco vai crescendo, vai acumulando mais riqueza e vai, entretanto, tornando a população mais pobre. A mesma coisa na agricultura, o uso, né, de alta tecnologia agrícola, né? Um trator faz o trabalho de 100 camponeses, um trator funciona 24 horas, né, irrigando, jogando semente no solo, fazendo colheita, etc. Então, você tem crescimento econômico, mas o desemprego desaparece. Né? E uma outra coisa que é mentira, é importante colocar aqui, eu fiz esse outro gráficozinho aqui para vocês, ó, que horror, é o contrário, é esse aqui. Né? Isso aqui significa o quê? Olha, seria como cada fase de desenvolvimento tecnológico. É mentira que quando desaparecem empregos, novos empregos são gerados nas novas tecnologias. Isso é mentira. Uma nova fase significa sempre que o quê? Que empregos desapareceram e que os novos empregos gerados sempre são em menor quantidade dos empregos que desapareceram. Então, a cada momento, a cada salto tecnológico, você tem geração de novos empregos. Mas os empregos que desaparecem são sempre em maior quantidade do que os novos empregos gerados. E a gente vai chegando aqui, onde o emprego vai desaparecer com a inteligência artificial e as grandes tecnologias. Já tem hoje estados, a Itália já tem uma renda mínima universal para pessoas que nunca vão ter emprego na vida. Para toda a sua população, de italianos, não para os imigrantes, os estrangeiros, não tem. E eles estão na miséria. Na Finlândia também tem a renda mínima universal. Por quê? Porque não vai ter emprego. É mentira esse papo. Vai ter emprego, não vai ter emprego. Né? Com a lógica de emprego das novas tecnologias. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Imagina, eu gravei todo o meu curso de teoria do Estado. Eu não vou continuar falando isso não, porque senão nós vamos perder emprego. Parar de falar isso. Mentira. Na educação tem que ter o contato com os alunos. É fundamental. Mas, pois é. Mas, então, isso é mentira. O que vai acontecer? Então, você tem uma crise do Estado Social. Essa crise do Estado Social, né, ela vem por vários motivos. Novas tecnologias vêm pelo sucesso do Estado Social. Por quê? Olha, se as pessoas têm saúde, educação e previdência, as pessoas têm mais bem-estar. Logo, as pessoas vivem mais.
Logo, aumenta o gasto do Estado com previdência social, por exemplo. Isso não é um problema brasileiro, porque o brasileiro, né, ele morre, em média, logo depois que ele se aposenta. Mas isso é um problema europeu. Quando você tem a população vivendo 84 anos, em média. A Itália tem a população mais envelhecida depois do Japão. Então, isso é uma sobrecarga do Estado Social, uma sobrecarga do sistema previdenciário. Você começa, na França, por exemplo, foi criada a Previdência da Quarta Idade, com outro tipo de contribuição, para tentar dar conta disso. As pessoas vivem mais, as pessoas podem trabalhar menos, então vão ter mais saúde, menos desgaste. E o sucesso, vão ter saúde de qualidade, vão ter saúde preventiva. Né? Isso tudo, esse sucesso do Estado Social, problemas, né? Geram maiores gastos do Estado Social dentro da lógica capitalista. Então, aí, os conservadores aproveitam esse momento de crise do Estado Social para desmontar o Estado Social. E eles chegam ao poder como? Aí é que é o X, e aí eu acabo mesmo. Né? Margaret Thatcher. Qual é o discurso que a Thatcher faz? A Thatcher chegou ao poder em 1979, se não me engano. Depois vocês não conferem, mas acho que é 79, sim. O Reagan chegou ao poder em 1980. O Helmut Kohl chegou ao poder também em torno de 1980. Nakasone, no Japão, também chegou ao poder em torno de 1980. Então, se a gente pegar aí 1979 e 1980, nas 4 maiores economias do planeta naquela ocasião, primeiro Estados Unidos, depois Japão, depois Alemanha, depois Inglaterra. Hoje não é mais assim, né? Primeiro Estados Unidos, mas vem China, que deve passar os Estados Unidos agora, depois dessa crise, né? E aí vem a Índia chegando também, enfim, o mundo está mudando muito. Mas naquele momento eram as 4 grandes economias capitalistas do mundo. Tá lá, Estados Unidos em primeiro, Japão em segundo, Alemanha em terceiro e Inglaterra em 4º lugar. Nesses 4 países chegam governos ultraconservadores. Né? Thatcher, Reagan, Nakasone e Helmut Kohl. Só que esses ultraconservadores, aí é que está o nó da questão. Esses ultraconservadores chegam ao poder com um discurso liberal. Ultraliberalismo. Thatcher, ultraliberal. Não tem nada de liberal ela. Mas ela fala ultraliberalismo. Reagan, ultraliberal. Privatiza tudo. Desregulamenta tudo. Né? Olha, presta atenção nesses dados. Estado mínimo. Ou seja, esses, e uma vez que eles são eleitos com um discurso ultraliberal, né, eles assumem o poder e utilizam políticas ultraliberais. Só que eles não são liberais. Entenderam o nó? É um nó. Olha, eles fazem um discurso liberal, no poder eles fazem políticas liberais, só que eles não são liberais, eles são ultraconservadores. Ou o que a gente pode chamar, então, de neoliberais autoritários, né, que é a expressão que tem surgido mais recentemente. O que são esses governos neoliberais autoritários? Olha, essas pessoas vão saber claramente, e isso também, o que eu estou falando aqui, gente, não tem nada de ideologia, isso é tudo comprovável, isso é história. Isso tem 40 anos que aconteceu. Né? Então, números e números e números não faltam para sustentar o que eu estou acabando de falar aqui. Depois tem um livro que fala sobre a sociedade dos 20%, essa sociedade neoliberal, né, que vem daí. Tem muita coisa interessante, né, escrita a partir daí. Olha, esses neoconservadores, ultraconservadores, então, eles, quando chegam ao poder, adotam uma política liberal do final do século XVIII e do século XIX. Privatiza tudo. Estado mínimo. Desregulamenta tudo. Olha, é claro que eles sabem que ao desregulamentar tudo, né, ao tirar o Estado, né, do exercício, privatizando empresas estatais, chave para determinados aspectos, chaves, por exemplo, saúde pública, né, por exemplo, produção de energia, por exemplo, né, como a Petrobras. Né, isso são os setores chaves para a segurança nacional e para a segurança do povo, para a segurança alimentar, para a segurança do emprego, né, para a segurança de saúde. Então, você vai e privatiza toda a saúde. O que acontece com Reagan nos Estados Unidos? Olha o que está passando nos Estados Unidos hoje. É o neoliberalismo. É Reagan no poder. O que o Reagan chega e fala? Tira os recursos da saúde pública. Diminui o número de médicos. Acaba com a saúde pública. Privatiza o setor de saúde.
E o setor de saúde não pode, porque ele é privado, né? O setor privado de saúde ele não pode lidar com sobra de médicos. Ou seja, ele não pode contratar mais médicos do que os necessários. Ele não pode ter mais leitos hospitalares do que os necessários. Ele não pode ter mais leitos para CTI do que os necessários. Então, eles vão começar a trabalhar aí com 95% de ocupação dos leitos. Ou seja, no momento onde a população dos Estados Unidos vai aumentando, no momento onde vão aumentando, né, é o momento da década de 80, 90, né, vão surgindo novas epidemias, né, as epidemias e pandemias vão ganhando um espaço menor, é o momento onde eles diminuem o número de CTI, diminuem o número de médicos, diminuem o número de leitos hospitalares. Isso está tudo lá, dado. Por quê? Porque é óbvio que o setor privado ele tem que trabalhar ali, ele não pode só trabalhar com muita sobra. Ele precisa de tantos médicos na demanda normal. Ele não vai contratar mais do que os médicos que ele tem na demanda normal. Ele precisa de tantos leitos hospitalares na demanda normal. Ele não vai contratar mais do que os leitos hospitalares na demanda normal. Quando vem uma situação excepcional, que é cada vez maior, por causa do aquecimento global, por causa do próprio sistema de ultraexploração da natureza, etc., etc., não dá conta. Os Estados Unidos hoje é disparado o país com o maior número de pessoas, com o maior número de contaminação, com o maior número de mortos. Por quê? Porque não tem sistema público de saúde. E porque é óbvio que o sistema privado não vai fazer política pública. Ele não tem vocação para isso, ele não tem interesse para isso. É lógico que ele não vai fazer isso. Pesquisa. A pesquisa que a indústria farmacêutica faz, ela vai fazer onde ela vai ganhar mais dinheiro. Ou seja, virilidade masculina, né? Aquele remedinho azul. Ah, eu vou vender isso caro, os homens todos. Agora, vacina? Para o povo todo tomar? Tem pesquisa privada para vacina? Eles não vão ganhar o mesmo dinheiro. É óbvio. É óbvio. E esses caras chegam ao poder com um discurso liberal, com políticas liberais, mas são políticas liberais e discursos liberais fora do contexto. Porque nem liberais eles são. Eles são ultraconservadores, autoritários. Aumentam. Se pegar o Estado norte-americano, o Estado norte-americano é mínimo. Mentira. O Estado norte-americano tem 10 vezes mais funcionários do que nós. Estado gigante. Mas é um Estado gigante em qual setor? Segurança interna, polícia, né, serviço de inteligência interna, serviço de inteligência externa, a CIA, né, e guerra, Forças Armadas. Mas como não dá para confrontar vírus com Forças Armadas, né? Não sei se vocês viram, quando começou a crise dos vírus, os norte-americanos compraram armas, né? Teve norte-americano que comprou arma quando vieram os furacões, né? O aumento dos furacões que voltaram agora, né? E tem gente que atirava. Parece brincadeira, mas é verdade. Eles atiravam nos furacões. Né? Os caras aprenderam a fazer, eles vão atirar nos vírus. Né? Matando as pessoas, mata os vírus dentro das pessoas. Né? E é a tragédia que está vivendo. Bom, gente, com isso aí ficam essas reflexões, ficam essas provocações, né? Essas ideias para a gente falar do que é o neoliberalismo e para a gente, então, a seguir começar a falar das alternativas, né? Do Estado plurinacional, da diversidade, da superação da economia moderna, da superação do Estado moderno, da superação do direito moderno, né? Porque isso, né? O sistema mundo moderno esgotou-se, chegou ao seu final, né? E esse final foi até, de certa forma, antecipado. Não há normalidade para voltar. Não tem como voltar à normalidade. Né? Isso é óbvio, né? Mesmo porque a crise econômica que vem daí é brutal. E a crise ambiental que já está aí é brutal. Então, agora, compete a nós, né, com os nossos alunos, imaginarmos um novo mundo possível, né, sem violência, com saúde, educação, previdência, moradia, né, para todo mundo, sem egoísmo, né, sem tanta burrice e ignorância, né, sem tanta violência, né, que é um mundo necessário a ser construído e que é o desafio, porque esse já acabou. Né? Não há normalidade para voltar, não existe mais. E aí eu passo a palavra a vocês, se fazerem já qualquer pergunta, se quiserem fazer qualquer observação, né? Qualquer acréscimo, enfim, sintam-se à vontade, a palavra de vocês. Falei demais, foram 103 minutos de fala, barbaridade. Agora, depois da aula, eu não vou tomar chá, não, eu vou tomar uma cerveja gelada, né, porque a garganta está seca. E aí, gente? Eu queria conversar, a gente podia tomar junto, né, mas quando acabar essa loucura, né, a gente toma cerveja juntos, né, todo mundo.
Tem alguma coisa a falar? Uma pergunta, algum acréscimo? Pelo contrário, foi tudo tranquilo, professor. Foi bem explicadinho e foi tão minucioso que a sensação que eu tive foi de voltar realmente à história e voltar à história de várias maneiras, não só porque eu fui sua aluna, mas também porque eu voltei a lembrar as questões quando eu estava pouco tempo atrás, ali, aquele pouquinho tempo, quando eu estava em sala de aula estudando. Valeu, viu? Gostei muito da forma que você trouxe e explicou todo esse material, todo esse contexto do neoliberalismo. Valeu, gostei demais. E assim, professor, depois eu te dou umas dicas, porque eu aumentei sua tela. Como você faz para você aumentar sua tela para poder você Sim. fazer, tá? Não, já descobri. Agora eu já estou ficando craque nesse negócio. Já aprendi a gravar, jogar na internet. Eu estou adorando isso. Só não estou adorando Tá, ficar preso dentro de casa sem ter contato humano. Mas que é um tá, recurso suplementar muito importante, muito útil e muito rico, né? Sem dúvida é. Sem dúvida. Obrigado, obrigado. Obrigado. nada. Pessoal, todo mundo mudo? Oi. Beleza? Então vamos tomar cerveja? Acabou? Vocês estão mesmo? Não querem nenhuma pergunta, nenhuma observação, tá? Ficou claro o negócio? Professor, minha cerveja é só depois de 8h40 da noite, viu? Que tem mais uma aula de doutorado, tem a minha aula de graduação daqui a pouco para a turma do terceiro período, viu? Não, eu já dei aula, olha, já dei aula segunda e terça de manhã e de tarde. Agora essa aula à tarde. Hoje à noite eu não tenho mais nada, só amanhã. Então, Pois hoje eu Não, já posso só depois de relaxar. 8h40 a minha, viu? a minha até 22h30, professor. Eu fui liberada de quinta e sexta, eu fui liberada de quinta e sexta, mas fiquei agarrada na segunda, na terça, na quarta. E hoje vai até 22h30. Beleza. Então, gente, até a próxima. Próximo, então, vamos trabalhar o livro. Vou sortear alguém para apresentar um livro, fazer uma exposição de 50 minutos. Depois, todo mundo que leu, nós vamos dialogar, conversar entre nós sobre o livro, que traz reflexões muito importantes. Ok. Obrigado, professor. Só uma coisa. Outra reunião aqui. Obrigada. A Camila perdeu o som, depois ela vai escutar o restante. Ela acabou de escrever. Dá uma lida aí, tá? Joia. Professor. Oi, Camila, agora? Oi. Judite. Eu tinha perdido o contato, meu microfone parou de funcionar aqui. Na verdade, eu só queria fazer uma indicação, porque, né, a partir do que você colocou na sua exposição, sobretudo nessa última parte em que você destaca o crescimento das políticas neoliberais a partir da década de 80, eu lembrei de uma leitura que eu fiz, acho que no final do ano passado, de um livro do Hugo Matei e da Laura Nader, chamado Pilhagem. Eu acho um excelente um pouquinho esses processos de pilhagem, né, que são desencadeados a partir do crescimento do neoliberalismo e da influência dos grandes conglomerados empresariais sobre as estruturas dos estados, que são tidos como periféricos ou estados subdesenvolvidos em desenvolvimento, né, e sobretudo a partir de políticas implementadas pelo Banco Mundial, a partir do Conselho de Washington, enfim, eu acho uma leitura bastante interessante. Eu não sei se os outros colegas conhecem, eu acho bem interessante a leitura. E é um livro fácil. Em PDF, será? Como é que chama o livro? Pilhagem, professor. Pilhagem. Eu tenho uma parte dele em PDF que eu tive que escanear para apresentar no seminário e etc. Mas eu não tenho o livro todo, não. Eu posso mandar a parte que eu tenho para vocês, né? Mas não é o livro completo, mas é uma boa parte dele. Acho que está faltando um capítulo só que eu não tenho escaneado. Ótimo. Vamos compartilhar.
importante, legal demais. E é muito interessante, eu estava pensando hoje mesmo, né, preparando a aula e tudo, como, por exemplo, se a gente pegar o caso do ministro da Fazenda, né, Economia aqui no Brasil, você tem uma perspectiva de algumas pessoas assim que elas se apegam a determinadas teorias. Óbvio que há outros interesses, há outras explicações, mas assim, é, você se apega a uma teoria e quer que o mundo se encaixe na teoria que você criou, que você leu, que você acredita. Só que óbvio que o mundo nunca vai se encaixar as teorias, porque o mundo está o tempo todo mudando. Então, algo que é da inteligência, da universidade, inclusive, a gente estuda uma teoria, né, econômica, social, mas não é para transformar essa teoria em dogma. Né? Porque essa teoria, como eu falei, ela é construída para um contexto histórico, né? Uma realidade econômica. Ela não vai funcionar num contexto em permanente mutação. Ela não vai funcionar para qualquer realidade social, econômica, política e cultural. Ela não vai funcionar para qualquer momento. Então, as teorias, né, elas servem para nos direcionar, dar foco, pensar, inclusive pensar como refutá-las ou como adaptá-las a realidades que são mutantes. Então, assim, eu acho muito problemático, né, e pouco inteligente das pessoas quererem, né, elas cismam, a minha teoria é essa, eu aprendi isso aqui, no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu apliquei isso lá na década de 1970, isso vai funcionar agora em 2020. Não vai, né? E isso, assim, o que eu estou falando é muito básico, né? E assim, é muito assustador, como você tem pessoas que muitas vezes estão no poder, que têm poder e que insistem em aplicar o seu doutorado de 20 anos atrás, né? As suas teorias, né? De uma forma não reflexiva, né? Não contextualizada. Isso é algo muito grave, né, que está acontecendo. Mas é isso. É uma preocupação, né, que precisamos ser criativos, né? E nunca dogmáticos, né? Achando que há uma verdade. Né? Não há uma verdade. Justamente porque o mundo muda o tempo todo, as verdades e as teorias têm que ser adaptadas, se transformam, né? Assim como mudam os valores, né? Muda a nossa compreensão do mundo. Legal demais. Bruno, aí, parabéns para o seu filho. Apareceu aí? Lindo, parabéns. É a caçula. É É a a mais caçula? novinha. Ah, Estão os três aqui hoje. bom demais. Ih, bom Bem, demais. obrigado. Diga, Bruno, o que você queria falar, você ia perguntar. Não, não tem nenhuma Bruno, pergunta, não. Sim. é que você disse que me chamou, o que foi que você me chamou? Não, não chamei, não. Ah, então tá bom. Então até logo Marcelo, todo mundo, né? alguma Até daqui pergunta? a pouco. Ele, tem as pessoas que estão ouvindo, mas que não estão vendo e ouvindo, mas não estou vendo o vídeo aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Camila, mais alguma sugestão? Não, professor, só isso mesmo. Ah, é só um comentário. O subtítulo deste livro é Pilhagem quando o Estado de Direito é ilegal. E aí eles tratam o Estado de Direito como um simulacro para encobrir as políticas neoliberais e beneficiar grandes conglomerados empresariais. É um livro bem interessante mesmo. Sensacional, quero ler. Manda para a gente que eu vou ler. E vou procurar Pode aqui deixar, professor. Vou mandar sim. em PDF, que a gente divulga também para todo mundo. Gente, prazerão então. Até o próximo encontro. Um grande beijo para todos, todas, todas. Satisfação. Boa tarde, Obrigada. professor. Bom descanso. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa tarde, pessoal. Tchau. You are currently the only person in this conference.